A paz, meu querido, estamos aqui mais uma vez meditando na palavra do Senhor, esta palavra que nos anima, que nos gera, que nos cria, que nos prepara, porque esta palavra ela é inspirada e útil por Deus, e útil para a nossa vida, meu querido. Meu querido, estamos aqui em Mateus capítulo 10, e os primeiros versículos desse capítulo nos mostra a lista dos 12, os 12 discípulos, que a princípio foram nomeados aqui no capítulo, no versículo 1, como discípulos, né? Tendo chamados 12, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, era um ministério de poder, né? Ministério que ele deu autoridade, é Jesus quem dá essa autoridade para expelir demônios, curar doenças, enfermidades e expelir espíritos imundos. Esses discípulos, né? Você sabe o que é um discípulo? Discípulo é alguém totalmente comprometido com a obra do seu mestre. Esses discípulos, eles se lançaram. E apesar de serem discípulos, eles não entendiam. E a gente acaba verificando isso na leitura de todo o Evangelho, né? Que eles ainda não entendiam, não compreendiam totalmente o que significava ser discípulo de Jesus, no que isso implicava, mas não deixaram de atender ao chamado de Jesus. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos aceitar o chamado de Cristo e sermos discípulos e deixar Cristo governar. Um discípulo, ele é governado pelo seu mestre, querido. Que você possa se achegar a Jesus e não tê-lo apenas como Salvador, mas tê-lo também como Senhor, porque Cristo é o nosso Senhor. E esses discípulos, eles são os 12 apóstolos, que está aqui no versículo 2, né? Os 12 apóstolos são. O que é um apóstolo? Apóstolo é enviado primeiro, é enviado para um propósito de fundamento, de lançar os fundamentos, né? Então nós poderíamos colocar, os discípulos são apóstolos, e você me perguntaria assim, mas hoje tem ministério apostólico, há apóstolos hoje? Querido, ali em Efésios 4,12 está relacionado o ministério apostólico. A igreja tem um ministério apostólico. Hoje há homens que são enviados como apóstolos para chegar primeiro, para ir primeiro e com autoridade estabelecer os fundamentos da igreja em uma localidade. Que o Senhor possa levantar muitos apóstolos para empreender a obra de anunciar o Evangelho em toda a terra. Aqui nós vemos nos versículos 5 e 6, Jesus dando o foco da missão. O foco da missão que ele está dando aqui para os discípulos não é ir às ovelhas perdidas, ir aos gentios e nem aos samaritanos, mas é ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que a gente aprende com isso? A igreja precisa ter foco. Deus especificou ali, Cristo, quando falou com os discípulos em Atos, no primeiro capítulo, ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, até os confins do mundo. Mas, meu querido, isso é todo mundo, isso é todo lugar, isso é qualquer lugar. Mas é preciso que cada igreja, é preciso que cada cristão especifique um alvo para ganhar, que ele ame uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas num determinado lugar. E Jesus aqui especificou: as ovelhas
perdidas da casa de Israel. Judeus, né? Foi para eles que eu vim. Jesus veio para eles, está lá em João capítulo 1. Mas nesse caminho, Jesus sempre que encontra alguém que não é do foco dele, mas no caminho de fazer a obra que ele estava preparado para fazer, ele alcançava pessoas assim também. Então nós temos que ter um alvo. Não significa que no cumprimento daquele alvo não iremos atender outras pessoas ou fazer o que Deus quer que façamos com outras pessoas, mas que estaremos comprometidos com uma obra específica, né? Aqui, meus queridos, nós vemos que o ministério do Evangelho, né, esse ministério tremendo, versículo 7, qual é o Evangelho a ser pregado? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho que Cristo pregou. A igreja tem que pregar o Evangelho do Reino de Deus, do Reino de Jesus. A igreja não tem que desenvolver teologia sistemática para anunciar um Evangelho que ela quer. Ela precisa anunciar toda a palavra. Ela precisa anunciar o que Jesus disse e o que Jesus quis dizer. Que a igreja possa abraçar e abarcar todo o Evangelho do Reino, né? Os discípulos, o ministério de Jesus, era um ministério dependente de Deus, desapegado dos recursos financeiros. Jesus fala que não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Cristo está aqui comissionando um grupo de homens que não dependerá de recursos financeiros para realizar a sua obra. O ministério de Cristo não era um ministério de conforto. O ministério de Cristo movimentava muitos recursos financeiros, mas era um ministério focado no cumprimento da missão, e ter ou não ter muitos recursos não atrapalhava a obra que ele tinha que fazer. Porque a obra de Jesus é uma obra de poder e de libertação e de fé no reino de Deus, um reino que não é desse mundo. Então a igreja hoje também não pode estar dependente de recursos financeiros para realizar a sua obra. A obra da igreja é uma obra de pregação da palavra, de cura, despertamento da fé. Então é isso que ela tem que fazer. E ela não depende, em hipótese alguma, de recursos financeiros. Ela depende do poder de Deus. Este poder pode movimentar o que for para o êxito da obra, né? Nós vemos aqui, Jesus ia de cidade em cidade, povoado em povoado, procurar pessoas dignas, aqui do 11 ao 14. Então, a igreja precisa também seguir essa metodologia de Cristo, ir de cidade em cidade, de povoados em povoados, e procurar casas para pregar o Evangelho do Reino, né? Eu acredito, queridos, literalmente, em todas as orientações de Cristo aqui. Creio que Jesus deu para os seus discípulos, mas que nós podemos tomar posse dessa palavra para aplicá-la e para ser imbuídos dessas instruções que Jesus deu, que são úteis para a igreja e que foram inspiradas por Deus, né? As cidades que irão receber essa palavra, aqui no versículo 15, está aqui: em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, a cidade que hoje rejeita, desde a vinda de Cristo, rejeita a palavra de Deus, será julgada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Cada grupo, nós vivemos na profecia do nosso tempo.
na era patriarcal, os homens eram julgados de acordo com os princípios daquele tempo. Na era, logo depois da instituição da lei, os homens são julgados mediante os princípios que estão ali. Na vinda de Cristo, no ápice do plano de Deus sobre a face da terra, há um outro julgamento, um julgamento mais severo, um julgamento mais criterioso, porque a plenitude da revelação aconteceu. Então haverá maior rigor, porque a mensagem é muito mais clara, muito mais inteligível, muito mais perceptível. Então nós não teremos desculpas, ninguém terá desculpas em ter rejeitado o conhecimento de Deus. Aqui agora nessas admoestações, Cristo nos adverte dos perigos que enfrentaremos. Não será uma missão fácil, não será uma missão de todo que será completamente viável. Quer dizer, viável será, mas não haverá, não acontecerá sem dificuldades. Enfrentaremos todo tipo de dificuldade. Ele fala: cautelai-vos, porque vocês estão indo no meio de lobos como ovelhas ao meio de lobos. Vocês serão arrastados a tribunais, irão para as sinagogas, né? Cautelai-vos, homens, com os tribunais, com os açoites, oposição de governos, oposição familiar, resistir à perseguição e à rejeição. Querido, nós estamos aqui no mundo. O mundo é governado pelo diabo. O mundo jaz no maligno. O sistema mundial é um sistema corrupto. Sistema político, econômico, financeiro, religioso. E a igreja tem que estar fora desse sistema todo. O alvo da igreja são pessoas que ouvem a palavra de Deus e agora querem estar sendo reinadas por Deus. Esta missão sofre uma oposição maligna. Esta oposição está em todo lugar. Então nós enfrentaremos oposições de governos, enfrentaremos oposições de familiares. Olha só como está aqui no versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantará contra os progenitores e os matarão. Aqui fala de uma oposição específica. Vivemos num tempo em que irmãos não se amam, que o amor é escasso, que filhos estão matando pai, que pais estão matando filhos, mas por um esvaziamento completo do amor e da presença de Deus. Mas aqui é algo específico. É um matar por causa da palavra. É um se odiar por causa da palavra. É a palavra que é o motivo dessa oposição. Então nós não temos que ficar impressionados. Cristo já previu. Os governos não irão querer cristãos pregando a palavra. Hoje já há governos assim, mas nós não devemos nos impressionar com a liberdade que temos no mundo ocidental, nas sociedades democráticas, porque elas, tanto quanto todas as outras, são dominadas por espíritos malignos. Prova disso é toda a injustiça, toda a carnalidade, todo o pecado que é defendido e que é, na verdade, propagado por todos esses governos, né? Em que, no campo moral, há uma decadência. E no campo da justiça social, os ladrões, os injustos é que dominam. O pobre não tem acesso à justiça, o homem, o cidadão comum. Ou seja, quando nós olhamos para o mundo, mesmo para as sociedades democráticas, nós vemos um mundo completamente decadente. Um mundo levantado para proteger o capital,
proteger os patrimônios, proteger o bem. A notícia mais valorizada por este sistema é notícias de cunho econômico. O ser humano não está na centralidade desse sistema. Então, queridos, nós não podemos nos equivocar e nem nos apegar a este mundo, porque este mundo vai passar. E este mundo terrível, que coloca o sistema financeiro na frente de todos os outros interesses, acima da natureza e acima do homem que está nessa natureza. Um sistema depredatório. Não é um sistema governado por Deus. Somos peregrinos nessa terra e seremos altamente perseguidos sempre por realizar a obra de Deus. Jesus nos dá estímulos e fala aqui: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul o dono da casa, quanto mais o seu doméstico. Então ele fala assim: olha, se me chamaram de pai dos demônios, Beelzebul é o pai dos demônios, quanto mais vocês. Sejam como eu. Então, queridos, se Jesus foi traído, se Jesus foi abandonado, se Jesus foi crucificado, se o ministério de Jesus foi alvo constante de oposição dos fariseus, você acha que eu e você seremos diferentes e queremos passar por esse mundo como vitoriosos, intocáveis? De maneira alguma. Sempre teremos oposições, dificuldades e mentirão contra nós. Mas tudo isso Cristo passou. E aqui, ele na verdade nos dá todo esse estímulo de nos identificarmos com Ele e de que Ele estará identificado conosco. Ele, Cristo e nós somos um só, graças a Deus por isso. Ele vem aqui: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Confessar Jesus, e aqui, após relatar as dificuldades, querido, eu preciso confessar Cristo quando haverá uma recompensa, e preciso confessar Cristo quando ele perder, se possível, a própria vida, o emprego. Eu tenho que confessar toda a doutrina, toda a palavra. Eu preciso me posicionar a favor do Evangelho. Posicione-se sempre a favor do Evangelho, em nome de Jesus. E Jesus fala aqui das dificuldades e fala que haverá divisão no meio dessa família. Muitas das vezes você escolhe a palavra e tem familiares seus que não vão escolher, então aí vai começar a divisão. Mas Jesus fala aqui no versículo 39: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perder a sua vida por amor a mim, encontrá-la. Quem achar a vida, quem tiver a sua vida como alvo principal, quem cuidar da sua vida como fim, vai perder. Quem perder a sua vida por amor do reino de Deus, vai encontrar o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus. E não ficará sem recompensa todo aquele que receber. Que aqui Jesus está comissionando seus discípulos para irem praticar a proclamação do reino de cidade em cidade, de povoado em povoado, com foco na missão que ele estabeleceu. E todo aquele que receber um discípulo, um profeta, receberá galardão do Senhor. Que o Senhor possa te animar a ser um com Ele nesta missão, neste mundo peregrino que nós estamos. Que o poder do Espírito Santo te capacite, nos capacite a essa missão em nome de Jesus.